Olá, Adriane Diniz, muito bom dia a você e a todos que assistem a gente agora ao vivo aqui no Manhã no Ar. E sim, Adriane, se trata de um dia histórico. Temos a confirmação que batemos uma nova cota recorde do Rio Negro. A seca extrema agora é também histórica. O Rio Negro baixou de ontem para hoje 10 centímetros. Temos a confirmação aqui exatamente neste momento. Portanto, chegamos à marca de 13 metros e 59 centímetros. Trabalho importante que acompanhamos ao longo de toda esta cobertura de jornalismo da TV A Crítica e neste momento sendo feita a medição aqui na régua que fica localizada no Porto Privatizado de Manaus, trabalho que é feito pelo seu Francisco Edno e confirmando que o Rio Negro vazou de ontem para hoje 10 centímetros, chegando à marca histórica de 13 metros e 59. Superamos em 4 centímetros até então a seca que era considerada a mais extrema, que foi marcada no ano de 2010. 13 anos depois, temos, portanto, a seca histórica do Rio Negro, que deve atingir ainda mais as famílias que moram e que são banhadas, principalmente as comunidades que moram ao longo da calha do Rio Negro. A gente vai conversar agora ao vivo aqui com o seu Francisco Edno. Bom dia, seu Francisco. Temos, portanto, aqui, o senhor acaba de confirmar aqui a análise. O Rio Negro baixou de ontem para hoje 10 centímetros. O senhor, inclusive, falou para a gente que não esperava que o rio baixasse ainda tanto, né? A gente vem desde o mês de setembro com um nível de descida muito rápido e hoje a confirmação da seca histórica. Bom dia, seu Francisco. Bom dia, né? A gente vê, é imprevisto, né? A descida da água, a subida. Eu pensava que não ia chegar aos 10, ia dar uns 6 mais ou menos, mas chegou a 10 centímetros e bateu, né? A cota 2010 é 2013, né? Que é 2023, no caso. Então, a diferença foi de 4 centímetros, a cota de 2023 para 2010. Seu Francisco, o senhor trabalha aqui no Porto de Manaus há 2 décadas, são 20 anos de experiência. O senhor estava aqui na seca de 2010 e agora, mais uma vez, um momento aqui histórico, confirmando a cota histórica, portanto, do Rio Negro nesta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Como é que o senhor se sente sabendo que o seu trabalho é importante, porque esses números eles direcionam o trabalho que deve ser feito pelas autoridades e principalmente informa as comunidades, as populações ribeirinhas, como isso pode impactar na vida delas, né, seu Francisco? Isso. Eu fico feliz, né, de poder ajudar. A gente não pode comemorar, isso não é um caso de comemoração, né? Eu trabalho aqui já há 20 anos. E então eu me sinto feliz de poder ajudar as pessoas, né? Que através daqui eu passo para o Berg passa para o site da prefeitura, informando as autoridades quando o nível da água, todo o dia que a gente pega, né? E a prefeitura, o governo do estado, e daí eles fazem a programação deles para ver a ajuda dos ribeirinhos, né? Seu Francisco, mesmo com muita experiência, vivendo outros momentos também históricos, o senhor falou para a gente que ainda se surpreende com a natureza. Isso, a gente, como de ontem para hoje, né, eu não pensava que ia baixar 10. Para mim ia baixar menos, mas para você ver como é a natureza. Baixou 10 e daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Até quando vai continuar a secar, que a gente chama seca, né? A estiagem. E é só esperar para ver, né? A natureza não se sabe. Importante, inclusive, Adriane, a vocês que assistem a gente agora ao vivo aqui no Manhã no Ar, explicar o seguinte, que a marca de 2010, ela foi batida no dia 24 de outubro de 2010. Portanto, hoje, dia 16, muito antes da marca do dia 24, alcançamos a essa marca histórica. Rio Negro hoje com a cota confirmada aqui pela régua de medição do Porto de Manaus, 13 metros e 59 centímetros. Seu Francisco, o senhor herdou essa função do seu Valderino, ele quem trabalha há mais tempo no jornalismo, assim como eu já tive a oportunidade de entrevistar o seu Valderino. O senhor herdou esse trabalho dele,
com certeza ele estaria feliz. Como o senhor disse, não é uma notícia que nos alegra por conta do impacto que isso vai gerar na vida das pessoas aqui do Rio Negro, das comunidades. Temos 33 comunidades aqui na zona rural de Manaus que são da área do Rio Negro. E não é algo que nos deixa feliz por esse sentido, mas ele estaria também, assim como o senhor herdou essa função dele, ele estaria feliz de estar aqui também prestando esse serviço à população. Com certeza, é o que mais ele gostava. Ele chegava cedo, assim como eu. E nessa época, assim, ele ficava feliz de dar entrevista, de passar as informações, né? Tanto da cheia como da estiagem. Então, ele está em casa e eu queria até agradecer a ele. E por motivo de saúde, ele não pode estar aqui com a gente. Seu Francisco, como é que é feito esse trabalho? O senhor chega muito cedo aqui, antes mesmo do sol nascer, o senhor chega muito cedo, o senhor vem aqui, verifica a régua de medição e repassa esses dados, porque esses dados eles são colocados no site, eles alimentam o site do Porto de Manaus. Como é que é feito esse trabalho? Assim que o senhor chega aqui na régua, o senhor verifica essa cota e já informa imediatamente? Como é que é feito isso? Eu chego cedo, né, por causa do banzeiro. Olha, você está banzeirando, fica ruim de tirar, mas dá para tirar. Então, quanto mais cedo, é melhor, porque a água está calma. Então, a gente pega, tira a medida certa e depois das 7 horas, eu passo para o Berg, que o Berg coloca no site informando as autoridades. Normalmente, a medição do Rio Negro é feita de segunda a sexta-feira, mas como estamos num momento histórico, de uma seca severa, que se confirma a cota histórica, ultrapassando a de 2010, tornando, portanto, a seca mais severa, a cota mais baixa que o Rio Negro já chegou até hoje, desde que esse trabalho de medição foi iniciado em 1902. São muitos anos de um trabalho importante, seu Francisco, e aí a gente verifica essa cota chegando hoje. O senhor acredita que o rio ainda vai baixar mais? Porque os especialistas dizem que ainda teremos aí a previsão de que o rio continue baixando. O senhor acredita que essa cota pode ficar ainda mais severa ainda, seu Francisco? Tudo indica para isso, né? Tudo indica que ainda tem aí 14, 15 dias para secar mais. A gente não sabe se é essa quantia aí, né? A tendência é baixar, mas a gente nunca se sabe mais hoje em dia. A natureza está assim meia louca, como diz, né? Então a gente não tem a previsão. A tendência é baixar mais até o final do mês. Pedro Bala, que me acompanha hoje na imagem ao vivo, Rayane Garcia, que comanda a produção da cobertura da seca do jornalismo da TV A Crítica. Vou me aproximar aqui, seu Francisco, venha também com a gente. Vou me aproximar um pouquinho aqui dessa régua. Adriane, a você que assiste a gente agora ao vivo aqui no Manhã no Ar. Essa régua tem 4 metros de comprimento, não é isso, seu Francisco? 4 metros. Aqui temos a marca confirmada. Inclusive, essa régua ela foi reformada de ontem para hoje. Um trabalho que foi feito pelo seu Francisco. E temos a confirmação da descida de 10 centímetros de domingo para segunda-feira. E falta muito pouco para que a água baixe totalmente aqui nesta área do Rio Negro, porque tem pouco mais só de 1 metro, né, seu Francisco, de fundura aqui. Não mais que isso, 1,5 metro no máximo, a régua. E essa é a última régua que a gente faz medição. As outras duas estão no seco, lá em cima. Então, aí a gente não acredita que vai descer mais 1 metro, né? Então, queira Deus que não desça tanto mais assim. A gente fala, Adriane, que essa régua foi reformada porque a nossa equipe esteve aqui ontem. A equipe de jornalismo da TV A Crítica esteve ontem, no domingo, acompanhando a medição que é feita aqui nesta régua do Porto de Manaus. E preparamos uma reportagem mostrando um pouco mais de como é feito esse trabalho e principalmente de como esse trabalho é importante para a tomada de decisões e também como esses números podem impactar as vidas aqui no Amazonas. Vamos acompanhar a reportagem. Há mais de um século essa imagem se repete. Desta vez, o rio está muito seco. Hoje deu 30 aqui, ó. Esse aqui é o 3, é o 30. Quem faz a medição na régua do Porto de Manaus é seu Francisco. Ele trabalha aqui há 2 décadas.
Herdou a função do mais antigo responsável pela medição do Rio Negro. Tudo é feito sempre bem cedo, antes das 6 da manhã. Hoje, nossa equipe acompanhou esse trabalho importante. É que os números direcionam decisões e vidas. Quando eu vejo assim que aparece na televisão, a cota do Rio e tal, eu digo, olha, isso daí foi eu que tirei. Então eu me sinto orgulhoso, sabe? Muito orgulhoso e feliz de poder daqui tá fazendo parte de ajudar também as pessoas do Ribeirinho no interior, né? Ele depende muito também da subida e da descida da água. São eles que mais têm impacto, que sofrem mesmo, né? Os ribeirinhos. Com certeza, são eles, né? A vazante de 2023 já está entre as 3 mais severas da história. E esse trabalho de medição aqui nos permite entender um pouco mais de quantas vezes esse fenômeno se repetiu de forma tão intensa. São 3 réguas. Essa é a mais utilizada. Ela está completamente em terra, rodeada pelo lixo que se revela na vazante severa. As marcas do tempo confirmam. A última vez que esta outra régua deixou de ficar submersa foi há 13 anos. Estou desde 2003 aqui no Porto e já passei por essa de 2010, né? E eu pensava que não ia chegar nesse ponto, porque ela com certeza não bateu o recorde, mas você pode ver que é muita, né, água que baixa. E você vê aí a quantidade de sujeira, né, que aparece. E daqui para frente a pessoa não se sabe, né? Quem sabe daqui para o ano não pode bater o recorde dessa de 2023 também, né? Ninguém sabe. Na última semana, a vazão teve média de 13 a 12 centímetros por dia. Neste domingo, o Rio Negro baixou 9 centímetros. Talvez a chuva que caiu na capital amazonense tenha segurado a descida da água. Tomara que chova mais para dar uma freada nesse rio. O senhor estava falando que essa régua ela tem 4 metros, né? Quanto mais ainda ela tem de profundidade aí? Tem 1,5 metro, mais ou menos, profundo, né? E eu acho difícil ela sair todas, que daí, né, uns 50 centímetros, 40, eu acho difícil já, porque está diminuindo, né? A tendência é diminuir mais agora. Mas ainda que o ritmo diminua, é provável que o rio continue vazando nos próximos dias. Pode ser que os efeitos da seca tenham proporções ainda maiores. Se nós formos analisar os números de 2010, ela bateu a média de 13,63 dia 24 de outubro, né? Nós temos essa vazando um pouco mais rápido, né? Nós estamos em média 12, 13, 11 e isso, se nós compararmos com a de 2010, ela está um pouco mais, descendo um volume bem maior de água do que a de 2010. Então, essa desse ano, né, de 2023, ela está bem acelerada, né, se comparada às outras que já houveram. Na zona rural de Manaus, existem 33 comunidades ao longo do Negro. Gente que depende do rio para se deslocar, estudar e garantir o sustento. Seu César trabalha com frete de mercadorias que saem de Manaus para essas localidades. Ele sabe como o regime das águas também determina o ritmo da vida ribeirinha. Os furos secam tudinho, né? Aí as praias ficam difíceis de a gente andar. Aí totalmente para mesmo o trabalho. A gente já está acostumado nessa arrumação de seca e enche, a gente já não tem muito susto. Mas só como eu estou falando para você, né? Que quando seca muito prejudica. A todos, não só a gente, a todos. O
localizada no Porto Privatizado de Manaus. O jornalismo da TV A Crítica acompanhando de perto esse trabalho e informando a você que chega agora, ao vivo aqui no Manhã no Ar, atingimos a cota histórica do Rio Negro, que chega nesta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, a marca de 13 metros e 59 centímetros. 4 centímetros abaixo da marca de 2010. Temos, portanto, uma nova seca histórica na capital amazonense, que deve afetar muitas famílias. E agora fica o questionamento: o que muda daqui para frente? Quais são as ações, as novas ações que devem ser anunciadas pelas autoridades? É isso que quem está assistindo a gente agora ao vivo e que mora em uma das 33 comunidades ao longo do Rio Negro, aqui na capital amazonense, na zona rural de Manaus, é isso que essas pessoas agora, neste momento, começam a refletir. A gente segue aqui ao lado do seu Francisco Edno, ele que é funcionário do Porto de Manaus há 20 anos e que hoje é responsável pela medição oficial que é feita nesta régua. Como você pôde acompanhar na reportagem, aqui no Porto da capital amazonense existem 3 réguas de medição. A mais utilizada está totalmente em terra. Normalmente, essa régua que fica hoje em terra é utilizada para medição tanto da cheia quanto da vazante. Mas por se tratar de uma vazante histórica, foi necessário ampliar essa medição para esta régua. Esta régua que você acompanha agora ao vivo na imagem do Pedro Bala não era vista desde 2010. Ela estava submersa ao longo desses anos, mas hoje, quando chegamos à seca histórica de 2023 do Rio Negro, temos aqui esta régua sendo utilizada pelos técnicos do Porto Privatizado de Manaus. Lembramos que a capital amazonense entrou em estado de emergência no dia 28 de setembro, foi quando o prefeito da capital, Davi Almeida, publicou, fez o decreto de situação de emergência da capital amazonense. No dia 2 de outubro, a praia da Ponta Negra foi interditada para os banhistas. Além disso, a prefeitura também fez uma série de ações com envio de água potável, de alimentos não perecíveis, de bombonas e garrafões de água. Também anunciou a Prefeitura de Manaus a perfuração de poços artesianos para atender essas comunidades que hoje estão isoladas, estão sem água potável, muitas delas sem condições de sair de casa para trabalhar, para estudar, para buscar o sustento e o alimento da família. A Prefeitura de Manaus, que também anunciou nesses últimos dias a suspensão das aulas nas escolas rurais da capital amazonense por conta da dificuldade de acesso dos alunos a essas escolas, por conta da seca severa, que agora podemos afirmar ao vivo, se trata de uma seca histórica. É um dia histórico, infelizmente, para a capital amazonense. Confirmamos a cota, Confirmamos a cota de 13 metros e 59 centímetros do Rio Negro. É, portanto, a seca mais severa desde quando esse trabalho de medição começou a ser feito em 1902. Até ontem, estávamos entre as 3 secas mais severas. Tivemos a seca de 2010, a seca de 1906 e agora superamos todas elas. Nesta segunda-feira, temos a confirmação que estamos vivendo uma seca histórica. Tivemos aí uma série de ações anunciadas pela Prefeitura de Manaus, pelo governo do Amazonas. Temos 33 comunidades na zona rural de Manaus que são diretamente afetadas, mas temos também outro município que também é afetado por estar aqui no Rio Negro, que é o município de Iranduba. Estivemos na comunidade flutuante do Catalão, que fica na margem direita do Rio Negro, bem em frente à capital amazonense, no Porto da Ceasa. Lá vivem estão cerca de 120 casas flutuantes. E essas pessoas também, nesse momento, podem estar pensando o que vai mudar, o que vai acontecer daqui para frente, né, seu Francisco? Seu Francisco que vem conversando com a gente, acompanhamos o trabalho dele da medição, que acabou de ser feita aqui na régua do Porto de Manaus. E é dessa forma, Adriane, com essa reflexão, com esse questionamento, que eu devolvo para você e dizer também
do orgulho de estar fazendo parte dessa cobertura histórica com todo o time de jornalismo da TV A Crítica. Adriane, eu volto com você. Obrigada, Roberta, pelas informações. Seu Francisco, toda a equipe que está ali na régua. Nós estamos próximos também. Para você que está chegando agora à programação da TV A Crítica, o Manhã no Ar hoje está diferente, nosso cenário está diferente. Nós saímos do estúdio para acompanhar a medição em tempo real desse novo recorde de vazante aqui na capital amazonense. 13 metros e 59 centímetros. A Roberta Bindá acabou de acompanhar essa medição. E ela falou das 3 réguas. Essa última régua estava submersa desde 2010. Ela fica para cá, para minha direita. Atrás daquela embarcação é onde essa régua fica. Aqui atrás a gente tem uma outra régua, que ela é para as vazantes e cheias medianas. E lá em cima, na parte do porto, que é aquela mais famosa, que as pessoas tiram foto, ela é mais simbólica e ela é mais para registrar principalmente o paredão de grandes enchentes, né? Mas não é lá em si que essa medição é feita, ela é feita nessas outras 2 réguas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para você que está nos acompanhando, tá vendo aquela parte lá de cima? Na última enchente, a água estava lá em cima. Para você ter ideia do quanto subiu. A gente está numa altura que ainda não é o nível da água, está bem aqui embaixo. Lá na frente a gente consegue ainda enxergar uma parte de praia, ou seja, desceu muito da última enchente. Por isso esse impacto na vida das pessoas, por isso é tão diferente, por isso as pessoas sentem isso na prática, por isso elas estão isoladas, por isso elas estão extremamente afetadas. A gente acabou de atingir a cheia recorde do Rio Negro na capital amazonense. O detentor desse título era o ano de 2010, quando toda a cidade acabou sendo impactada. Mas essa vazante não afeta apenas a capital, afeta todo o interior do Amazonas e grande parte da Amazônia. A maior seca dos últimos 120 anos castiga. É ferida aberta que não tem previsão de melhora. Hoje o Rio Negro está mais de 1 metro abaixo da cota desse mesmo dia de 2010. Os moradores aqui dessa região temem que, daqui para frente, eles não possam mais fazer isso aqui, andar de canoa por esse canal. E com a falta de chuva, nem todas as árvores estão conseguindo lidar com a estiagem. Esse trecho do Lago de Tefé, durante a cheia, chega até 16 metros de profundidade. Nesta seca, fica em torno de apenas 1,5 metro. A história se repete. No dia 24 de outubro de 2010, foi decretado. Aquele ano era o pior das últimas décadas. O nível chegou a 13 metros e 63 centímetros. E provavelmente com a terra caindo, com esse assoreamento muito forte, a certeza ela ia cair aos poucos, devagar, quando se pensar estar próximo do colégio. Esse é um perigo muito pior. O nível da água baixou 22 metros. Segundo os balseiros, nem a dragagem do rio consegue evitar que as embarcações encalhem. Parou o transporte nosso. E nós queremos uma ajuda, só preciso do governo, da prefeitura, não sei. Não só para nós, como o pessoal da comunidade também estão passando a mesma necessidade, ou até pior. Hein? Esse ano tá bem diferente, né? Essa seca ninguém esperava. Os equipamentos que a gente pode estar colocando aqui à disposição são extensões de mangueira, né? Extensões de mangueira, bombas sapo, né? Para poder estar utilizando em outras casas, né? Para puxar água do lago, né? E minimizar o sofrimento deles, essa caminhada toda que eles têm para chegar até o lago, trazer água para seu consumo. No rio Solimões, de Coari até Tabatinga, a calha do rio está pela metade, praticamente completamente cheia de bancos de areia. Não só por causa que está seco e não deixar de voltar, né? Ir na seca e andando no meio da lama, mas eu vou, com certeza. Difícil, porque a água está terminando já. Tem parte que a gente não tem mais água, tem comunidades que já estão secas. Acho que acima das comunidades, a água não é de boa qualidade. E hoje a preocupação é justamente a água e o alimento. Treze anos depois, veio o alerta.
em julho tivemos descidas acentuadas, porque a gente tem uma descida que é considerada regular por período. Tipo, até 15 centímetros em determinadas estações é uma descida regular. O que aconteceu em julho, que a gente teve descidas de até 30 centímetros. Por dia? Não, isso. Então, a gente teve uma descida acentuada em julho, né? Então, o início da estiagem foi um início severo. O rio bateu o recorde. Em 2023, o que era água se torna deserto, um cenário nunca visto antes. A gente vai pisando, ó, o pé vai afundando na lama, pessoal. Não tem como, não tem como falar de turismo em uma circunstância como essa, né? A principal semelhança é que, tanto em 2010 como em 2023, a gente está sob a influência de um intenso evento El Niño, né? E também em conjunto com temperaturas mais elevadas do Oceano Atlântico Norte. Então, esse El Niño e as temperaturas mais elevadas do Atlântico Norte reduz a quantidade de precipitação nessa época do ano de forma mais intensa e, com isso, afeta o nível dos rios. A diferença é que neste ano o rio desceu mais rápido. Nesse ano, principalmente na segunda quinzena de setembro, o Rio Negro desceu quase 30 centímetros por dia, tá? Então, é uma antecipação, digamos assim, do período de vazante do rio, ficando mais intenso do que normalmente a gente observa, inclusive observado em 2010, quando chegou ao nível mínimo histórico de 13,63 metros no dia 24 de outubro. Ou seja, nós estamos talvez observando um período de antecipação desse período, desses valores mínimos. No desenho, a profecia. O futuro catastrófico, imaginado em 1969, parece ter chegado. Ao longo desse tempo eu venho acompanhando o processo lento, gradual, mas contínuo de degradação da nossa orla, do nosso rio, do nosso igarapé, dos nossos cursos d'água como um todo, mas sobretudo do nosso Rio Negro, o mais belo rio do planeta, hoje um dos mais feios, entulhado, poluído, correndo o risco de um dia se transformar num Tietê. Há décadas ele observa o meio ambiente do quintal de casa. Na cheia histórica de 2021, mostrou à nossa equipe a régua que já lhe dava a certeza de uma grande enchente. No quintal de casa, uma régua amadora, mas que, segundo ele, não falha. Nós retornamos até a casa do seu Erasmo, dessa vez para falar sobre um outro assunto, mas que também acerta em cheio a vida da população, que é a seca. E ao invés da gente conversar do quintal da casa dele, onde tem a régua de medição do nível do rio, nós vamos então falar sobre esse assunto aqui da varanda, onde temos uma visão privilegiada, porém não muito agradável, dessa área da cidade. O Igarapé de Educandos não é mais o mesmo há anos. Com o passar do tempo, a paisagem tem sido modificada através da influência do homem. Faz 30 dias que seu Erasmo já tinha a certeza da pior vazante. Eu me baseio para a previsão da maior seca em evidências e sinais, como, por exemplo, o represamento do Negro lá em Tabatinga, a velocidade da descida comparada com a velocidade da descida de 2010, que foi a maior de todas, e outras evidências. Eu já sabia que nós bateríamos o recorde, exatamente. Na área urbana, a seca se mistura com fumaça. No interior, a nuvem cinza muda o colorido que antes era verde.
O caminho se torna mais pesado no chão de profundas rachaduras. E aquele que se beneficia das riquezas naturais é o mesmo que destrói. Como eu sinto tristeza todo dia quando olho esse cenário degradante de sujeira, de feiura, na cidade que tinha tudo para ser a cidade mais bonita do mundo. Nós que tivemos a sorte de ter uma cidade que cresceu no centro da maior floresta tropical do planeta, com um dos rios mais belos e mais volumosos também do planeta. E nós estamos de costa por esse rio, estamos poluindo, estamos degradando, estamos entulhando de flutuantes esse rio, tornando esse rio o rio mais feio do mundo. Tudo isso somado a um silêncio cúmplice da sociedade. Mesmo que tenham chuvas em outras localidades, os rios da bacia amazônica seguem descendo. Ainda não há previsão de subida. A esperança é que o regime de precipitação volte a ocorrer na região e isso venha a encher os rios. É do alto que pode vir o maior socorro. Tem sido a súplica diária ao céu. Essa é a realidade. E hoje nós atingimos essa cheia recorde e infelizmente é algo que ainda deve continuar. Não é porque foi atingida nesse 16 de outubro que parou. A vazante continua na capital, em grande parte do Amazonas, e os impactos ainda devem ser maiores do que esses que a gente tem sentido todos os dias. Isso vai ter impacto em produção, em escoação dessa produção, no abastecimento de feiras e mercados, em questões logísticas, em questão de combustível, entre outros problemas. Mas o que será que aconteceu com o Rio Negro nesse ano? O que aconteceu com os rios da Amazônia? Para tentar responder essas perguntas, nós estamos recebendo aqui no Porto de Manaus, onde nós montamos o estúdio da TV A Crítica, Jossandra Alves, que é especialista em recursos hídricos. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, né? E é sempre bom falar um pouco assim sobre a movimentação das águas, explicar como que funciona todo esse processo de vazante, de cheia aqui na região. Os barulhos que você está ouvindo por aqui são normais, a gente está no ambiente de porto, então ele está acontecendo, tem carga e descarga acontecendo ao mesmo tempo. A gente atinge hoje essa vazante histórica e, ao mesmo tempo, ainda com um ritmo acelerado, né? Reduziu, porque a gente chegamos a dias durante o mês de setembro de até 36 centímetros, depois 32. Nesse mês ficou quase todos os dias em 12, nos últimos dias 9, 10. Mas em 2010, que até então era cheia recorde, nesse final da vazante já estava 2, 3 centímetros. Essa vazante, ela está mais forte? Ela está mais forte, primeiro porque a gente tem uma série de situações. Nós temos menos contribuição de água no rio. O que seria essa menos contribuição de água? Seria a questão de desmatamento, a questão do El Niño. O El Niño ele vem muito mais forte. Então, o El Niño ele é basicamente o quê? O aquecimento das águas, certo? Então, a água do mar está mais quente. Então, isso acelera, isso facilita o processo de evitar chuva, na verdade. Então, se eu tenho... E quem é o principal responsável por todo esse processo? A chuva, que vai fazer toda a alimentação dos rios, que vai passar pelas árvores. Se eu estou desmatando, eu tiro essa contribuição. Então, tudo isso é fator para contribuir para essa seca. Durante esse fim de semana, a gente se alegrou aqui com a chuva que caiu sobre a capital, até porque a gente estava com uma fumaça muito densa cobrindo a nossa cidade e, ao mesmo tempo, com essa vazante. Hoje, a gente aqui no Porto, está tudo escuro. A gente fica na dúvida se é fumaça, se é nuvem, e torcendo para que seja nuvem de chuva, né? Não nuvem de fumaça. Mas a chuva que cai aqui na capital não influencia diretamente na enchente do Rio Negro? Não, porque na verdade o Rio Negro aqui na capital e em outros pontos ele vai recebendo várias contribuições. Então eu preciso que tenha chuva nas cabeceiras, né? A chuva que cai aqui, ela é
elas são em alguns pontos da cidade e não necessariamente ela vai contribuir para aumentar o nível do rio. Talvez ela contribua para retardar algumas variações. Por exemplo, sair de uma variação de uma seca de 13 centímetros para chegar com 8, 9, 10. E esse é o ponto, entendeu? Como aconteceu nesses últimos dias, Sim. né? Agora, lá na cabeceira, onde é alimentado, os rios eles acabam sendo represados, né? Um vai empurrando o outro até chegar aqui na capital amazonense, por exemplo. A situação já melhorou ou ainda continua o processo de vazante? Nós ainda estamos no processo de seca, né? Tem aquela semana ali que para poder se estabilizar. Então a gente precisa que volte ao regime de costume de chuva. Então lá em alguns pontos já se estabilizou a seca, né? Aquela coisa, alguns dados mostram que tem uma tendência muito baixa de continuar descendo em grande escala, né? Foi estabilizado. Então, essa estabilização, ela já contribui para que aqui na capital e a partir daqui não tenha uma variação tão grande. Essa é a contribuição. Quando começa a chover lá, quando se normaliza, começa a chover e o rio deixa de estar estabilizado e começa a encher novamente, para a gente sentir esse impacto aqui na capital demora em torno de quanto tempo? Depende muito da contribuição. Por exemplo, em Cucuí, que fica mais a São Gabriel da Cachoeira, dependendo da época, ela pode demorar uma semana e meia. Então, aí teria que verificar cada ponto, né? Cada contribuição e como que aquela contribuição vai interferir aqui na cidade. Mas ela não é, choveu lá hoje, amanhã vai estar cheio aqui, não, demora. Porque não é só isso, né? Não é só a chuva que vai alimentar os rios. A gente tem alguns comparativos, alguns dados comparativos de cheias, principalmente desse comparativo 2010-2023. Em 2010, até então, era cheia recorde, agora ultrapassada nessa manhã. Acabamos de acompanhar essa medição ao vivo, 13 metros e 59 centímetros. E aqui a gente tem, se comparado um ano com o outro, dados muito semelhantes. O nível do Rio Negro ele estava mais baixo neste ano, quando começou esse período de vazante, do que em 2010. Depois eles se acompanham nessa curva, né, dessa vazante. E agora, na reta final, há uma aceleração desses dados. Esses dados também, fazendo esse indicativo, né, mostram que não é só o Rio Negro que também tem essa diferença. A gente separou algumas calhas, por exemplo, lá no município de Parintins, a gente está nessa mesma... faltando apenas 42 centímetros para atingir essa cota também histórica. No município, aqui no Rio Negro, nós atingimos hoje, né, já estamos a 4 centímetros abaixo. E lá na cidade de Manacapuru, no Solimões, faltam apenas 50 centímetros. É o mesmo motivo que afeta todos os lugares? É diferente, né? Basicamente, o princípio é o mesmo, no caso, chuva e a questão de El Niño. Só que a contribuição, a atribuição, o afluente de cada rio é diferente. A gente pega Parintins, a gente pega Manacapuru, já tem uma influência maior dos Solimões. Mesmo que depois do encontro das águas, né, a gente tem o Amazonas. Então, ele pega essa influência, esse que é o principal ponto. Quando a gente chega aqui em Manaus, a gente está pegando mais a influência do Rio Negro, né? No encontro das águas, o Solimões ele serve como se fosse um remanso, né? Provocar a água bater e voltar. Ele pode fazer essa contribuição. É mais densa, ela né? é mais densa, então como não mistura, é como se a água bate e volta. Então ela pega um suave retorno, vamos dizer assim. Então depende muito também aqui em Manaus. Os outros pontos é mais a questão do local, da chuva, da vegetação e dos afluentes. Nós temos também outras cidades que já ultrapassaram essa cota, né? A gente tem, inclusive, esses dados para você acompanhar aí de casa. Não é só a cidade de Manaus. A cidade de Manaus bateu hoje, mas nós já temos pelo menos 2 municípios que já ultrapassaram. Os 2 começam com Nova, né? Novo Airão e Nova Olinda do Norte. São as 2 cidades que já ultrapassaram e ultrapassaram bem. 44 centímetros é a cota já ultrapassada que a gente tem da cidade de Nova Olinda do Norte, que fica na calha do Madeira. E me corrija se eu estiver errada aqui com as calhas. E Novo Airão, que é na calha do Negro, aqui já é muito maior. A gente não tem exatamente esse dado de quando foi a maior vazante registrada lá, mas era de 5 metros e 25 centímetros. Hoje está 3,74, ou seja, mais de 1,5 metro de diferença em Novo Airão. Lá,
Porque lá também a gente tem a contribuição de chuva, né? Por exemplo, você falou de Nova Olinda. Então lá ele pega toda aquela contribuição que está vindo do Madeira. Então, se eu tenho chuva a montante, que a gente fala na cabeceira do rio, isso vai refletir na questão da minha cota. Só que é antes da cidade, né? Tá aqui Nova Olinda vem antes. Então a gente sabe que esse processo de vazante já estava acontecendo. Então, provavelmente, talvez a cota de hoje não seja a mínima, porque a gente entrou na semana, né? Vai se estabilizar, mas acredito que ainda vai descer mais um pouquinho. Então, isso é um processo, né? Vai indo. E à medida que você vai descendo o rio, como o pessoal fala, mesmo que você esteja subindo, esses valores vão mudando a partir de hoje. Então, tudo que está antes já teve o seu momento de vazante extrema. E agora a estabilização. Agora a gente vai acompanhar outros dados também, divididos por calhas, para você aí de casa também acompanhar junto com a gente o que isso representa na prática. Começando pela calha do Solimões, né, do Alto Solimões. Na calha do Alto Solimões nós temos Santo Antônio do Içá, que está a apenas 16 centímetros de bater a cheia. Isso, aliás, quero tanta cheia que toda hora eu falo sobre ela. De bater essa vazante, né, essa seca, que foi registrada em 2010. Tabatinga está faltando apenas 19 centímetros. E você está vendo aí nessa medição números negativos. Não significa que é quanto desceu. Esses números negativos que você acompanha na régua é porque essa régua ela é nivelada pelo nível do mar. Por isso algumas cotas elas são negativas e outras positivas. Isso vai variando de acordo com a cidade, de acordo com o rio, de acordo com a calha. Temos também Baixo Solimões, com municípios faltando 50 centímetros, como por exemplo a cidade de Manacapuru, como a gente mostrou ainda há pouco, Manaquiri, nós temos também Careiro Caçanho, que não tem registros nessas cidades. Agora me preocupa uma característica em particular. A gente observou que durante essa vazante, o que é um procedimento comum, os lagos esvaziam, né? Os rios que alimentavam esses lagos não chegam mais lá, o lago começa a tentar fazer um processo reverso e se esvazia. Com uma vazante chegando nesses níveis até aqui e também com a possibilidade do El Niño diminuir as chuvas até no começo do ano, a gente corre o risco de, mesmo com a cheia, quando a cheia começar, não ser suficiente para encher esses lagos? Aí, no caso, depende muito da cidade, do lago, da questão de topografia, relevo e estrutura da cidade. Corre um risco, né? A nossa próxima cheia provavelmente não vai ser uma cheia extrema, não vai atingir uma cheia máxima, porque a gente tem um negativo, a gente tem um déficit dessa seca. Então, por retardar o começo de chuva, e tentar recuperar esse déficit, eu acredito que chegue na cota de alimentar os rios, né? E qual que é o risco disso? Qual que é o risco da seca por si só? De não alimentar, como você está questionando. Aí é verificar como que o rio vai se movimentar, porque o rio, na verdade, ele está em movimento, ele está em constante movimento. De repente, eu tenho um ponto que secou, e esse ponto, ele cria um barranco de areia e ele desvia. Né? A gente viu, por exemplo, em alguns municípios como Manaquiri, Manacapuru, o fenômeno das terras caídas, né? E isso acaba influenciando também nesse fluxo, né, dos rios. É porque os rios eles estão em constante movimentação. Então, as nossas terras elas ficam um pouco mais secas, a gente entra na questão da estrutura daquele meu terreno, na estrutura daquele solo. Aí, em alguns pontos ele fica mais seco, então quando ele tem contato com a água, ele tem a tendência do processo de terras caídas. Em outros pontos eles estão ali num ponto para fazer umas gotículas de água, que quando ele chega com aquela movimentação da vazão da água, acontece o processo de terras caídas. Alguma orientação para as pessoas que estão nessas comunidades do que fazer diante desse cenário? A gente tem visto ainda que hajam iniciativas públicas, elas não são suficientes. Estão bem aquém da realidade, bem aquém da necessidade do nosso povo, e a gente nem precisa ser especialista para perceber isso na prática, como principalmente a população ribeirinha está vivendo nesse momento, as pessoas que estão nas comunidades isoladas, entre outras coisas. Alguma orientação
para como essas pessoas podem lidar com tudo isso, já que muitas das vezes elas vão precisar passar por esse momento sozinhas? Bom, infelizmente, a gente precisa, na verdade, infelizmente, para a população, é necessário a ajuda dos poderes públicos, certo? Porque uma vez tem comunidades que elas estão muito distantes de águas, às vezes não tem acesso a poço, não tem distribuição de água suficiente. Então elas precisam sim da intervenção da parte pública. Caso já tenham, é uma questão de economizar, né? Fazer aquele controle da questão da água, do consumo. Só que é muito complicado a gente falar isso estando na cidade, sendo que cada realidade de interior é diferente. Então, acho que assim, é mais do poder público olhar para essas comunidades e criar um plano para cada particularidade de cada interior. Porque a gente está no Amazonas, são vários países dentro de uma região. Não dá para se virar sozinho. Antes da gente encerrar, os poços, eles podem secar também? Tem alguma influência os lençóis freáticos, a água que alimenta os poços das comunidades ou até mesmo das cidades? Muitas cidades são alimentadas hoje, a água que chega na residência das pessoas vem desses poços. Eles também podem ter esse esvaziamento? A tendência de esvaziar sempre tem, mas a questão é mais regular o consumo. Em alguns municípios já tem essa regularização de quanto cada pessoa pode consumir. Porque para o interior, em alguns locais também, a gente não tem tanto registro de abastecimento de água, quando se tem a população às vezes paga só uma taxa, ou tem o consumo livre em cima da taxa. Então acaba que o consumo, ele fica muito... a pessoa não sabe quanto que está consumindo. Aí quando vai fazer essa restrição, acha que já está tirando o pouco que se tem. O que acontece? O poço, ele está ali, ele está para alimentar, correto? Só que o ideal é justamente fazer esse controle. Fazer esse controle, estamos num período de vazante, então temos que fazer o controle, temos que ter essa conscientização para não ficar sem água, que é a principal fonte para a sobrevivência. Para a vida. Jussandra, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por ter vindo até aqui no centro com a gente e trazer todos esses esclarecimentos. Tá bom, então, obrigada. Conversei com a Jussandra Alves, que é especialista em recursos hídricos, e a gente continua o Manhã no Ar. Para você que está chegando agora, nós estamos no Porto de Manaus, né? Numa área aqui do Porto, e eu estou de um lado desse porto e a Roberta Bindá está do outro lado. Mais cedo, quem acompanhou a abertura do programa viu a Roberta mostrando em tempo real a ponte, aliás, a régua em que faz essa medição. Mas nós temos 3 réguas aqui no porto e a Roberta está em uma outra régua e é para lá que a gente vai agora conversar com ela ao vivo. Oi, Roberta. Oi, Adriane, mais uma vez bom dia para você, a todos que acompanham o jornalismo da TV A Crítica aqui no Manhã no Ar, trazendo essa cobertura de um dia histórico, dia que a capital amazonense tem a marca histórica da seca do Rio Negro. E a gente se deslocou, viu, Adriane? Como você disse, são 3 réguas de medição aqui no Porto de Manaus. Seguimos aqui no porto da capital amazonense, mas a gente se deslocou lá daquela régua que iniciamos o Manhã no Ar. E estamos agora nessa área de areia que surge por conta da seca histórica. Inclusive, eu chamo a atenção para essa grande quantidade de lixo que se acumula aqui nessa faixa de areia, em frente ao porto privatizado de Manaus. Essas são embarcações, desse lado que o Pedro Bala mostra para você, são embarcações que fazem o transporte de pessoas e de cargas para a região dos Solimões, Fonte Boa, Tabatinga. Pedro Bala, e aqui desse outro lado, as embarcações que atracam, que fazem o transporte de pessoas e cargas para a região do Baixo Amazonas. Temos nessa região o município de Parintins, que fica no Baixo Amazonas. E aí, Adriane, a gente vem aqui para mostrar para você ao vivo, o Pedro Bala vai me acompanhar. Chamo mais uma vez a atenção para essa grande quantidade de lixo e a gente está se aproximando agora da régua de medição do Porto de Manaus. Seu Francisco Edno, que é o responsável, continua aqui com a gente. Seu Francisco, será que a gente consegue se aproximar aqui da régua um pouquinho mais? Aqui temos a régua de medição. Essa, na verdade, né, seu Francisco, o senhor consegue vir aqui pertinho? Essa régua, ela é a mais utilizada. Inclusive, a gente mostrou na reportagem, ela tem 12 metros de comprimento. E ela, até então, estava sendo utilizada, o senhor lembra até que mês o senhor ainda estava usando essa régua para fazer a medição do Rio Negro?
Eu não estou muito lembrado não, do mês, mas é a régua que mais a gente usa e ali tem um complemento dela lá em cima, aquela ponta. E agora você vê que está na situação, ó, totalmente no seco, a gente está aqui em cima e a água está lá embaixo. Então, por isso que a gente está usando aquela régua de lá. Essa régua, na verdade, é a mais usada, tanto no período de vazante quanto de cheia também. Você vê aí na imagem, tem um complemento de mais 3 metros de altura, de comprimento dessa régua. Somando essas duas réguas, chega a 15 metros de comprimento. E a água chega ali em cima, né seu Francisco? A maior enchente chegou lá no final daquela viga lá, aquele poste ali de concreto, lá em cima. Onde tá a ponta da régua lá, chegou lá. É impressionante, né? Bala, vamos caminhar um pouquinho. Seu Francisco, vamos chegar mais perto lá? Porque assim, Bala, eu queria que tu mostrasse mesmo o cenário, porque o que é impressionante é que a gente está andando aonde o Rio Negro chega. Nós estamos andando aqui em meio a essa faixa de areia que surgiu, muito lixo, a gente percebe aqui muito lixo, inclusive a produção de jornalismo da TV A Crítica já entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Até agora não temos ainda nenhuma resposta em relação ao trabalho de limpeza aqui dessa área. E a gente vem caminhando aqui, Adriane, você que assiste a gente agora ao vivo aqui no Manhã no Ar, imagine que aqui é Rio Negro, mas que hoje, quando chegamos à marca histórica de 13 metros e 59 centímetros, mostrando para você ao vivo a régua de medição do porto privatizado da capital amazonense, a água chega até aquela altura ali, viu, Pedro Bala? Essa régua, somando essas duas réguas que tem aqui nessa área do porto, são 15 metros de comprimento e as duas réguas, a principal delas, está completamente em terra. Não tem água aqui nessa área do porto de Manaus, seu Francisco. Tem não. E está muito longe a água e quanto mais seca, fica mais longe ainda, né? Então a gente tem que andar, baixar a canoa e todo dia a gente faz isso. E ir lá para aquela lá, que ainda está na água, né? Eu espero que não encha muito, não seque mais e pare. E a preocupação é grande agora, né? 10 todo dia. Daqui para o final do mês pode secar ainda aí mais uns 40, 50 centímetros. O senhor acredita que o rio ainda baixa mais essa quantidade de centímetros? Pode sim, né? Pode baixar. Tendo em vista porque ainda estamos no dia 16 de outubro. A marca histórica de 2010 foi registrada no dia 24 de outubro. São 8 dias antes dessa marca. Estamos ainda no dia 16 de outubro. A previsão é que o rio ainda continue vazando. É claro que esse ritmo vem diminuindo ao longo dos dias. Eu lembro a você que assiste a gente agora ao vivo aqui no Manhã no Ar. No mês de setembro, tivemos praticamente uma semana inteira em que o Rio Negro descia, em média, 30 centímetros por dia. Inclusive, isso norteou a tomada de decisão da Prefeitura de Manaus, que no dia 28 de setembro publicou o decreto de situação de emergência da capital amazonense por conta da seca extrema. Chegamos, inclusive, a ter um dia em que o Rio Negro baixou 34 centímetros, não foi isso, seu Francisco? Foi uns 2, 3 dias que ficou em 34. E eu fiquei com medo de chegar a mais, né? De 38 a 40, mas daí chegou em 34 e foi baixando. Chegou em 30, em 29, 28 e agora está em 10. Já pensou se tivesse agora em 34 ou 30, Deus me defenda, estaria tudo seco mesmo. Mas ainda assim, seu Francisco, ainda que sejam 10 centímetros, isso impacta muito, porque o rio já está bastante seco. Essa vazante vem ao longo desse mês de setembro, chegamos a outubro, entramos numa média de 13 centímetros de vazão por dia, 12 centímetros, 11 centímetros. De sábado para domingo, também acompanhamos a medição do Rio Negro, que é feita na régua aqui do Porto de Manaus. De sábado para domingo, essa descida foi um pouco mais lenta, foram 9 centímetros,
Mas aí tivemos agora 10 centímetros de domingo para segunda. De ontem para hoje, o Rio Negro baixou 10 centímetros e chegamos à marca de 13 metros e 59 centímetros. Pela experiência do seu Francisco Edno, que é responsável por essa medição no Porto de Manaus, pode ser que o rio ainda baixe pelo menos mais 30 a 40 centímetros. O senhor imaginou um dia fazer essa medição, senhor Francisco? O senhor que esteve aqui na seca de 2010, o senhor vivenciou essa seca de 2010 e agora, 13 anos depois, o senhor imaginava ver uma seca tão severa dessa forma? Não, eu jamais, né? De 2010, eu pensava que não ia ter. A 2010 ia continuar sendo a maior estiagem, mas não, né? Para você ver em 2023, que nós estamos agora convivendo com essa estiagem batendo em 2010. E daqui para frente a gente não se sabe, né, se vai ter outra estiagem que bata de 2023. Porque o rio ainda deve baixar. A gente precisa pensar em como isso vai impactar a vida da população aqui da capital amazonense, que é banhada pelo Rio Negro, e também a população das comunidades, cerca de 33 comunidades que estão na zona rural da capital amazonense. Chegamos a 13 metros, 59 centímetros, estamos ainda no dia 16 de outubro, de acordo com especialistas, há previsão de que por conta dos fenômenos ambientais, mudanças climáticas, a interferência do El Niño, ainda há possibilidade de que o Rio Negro tenha uma vazante ainda maior. É claro que seguiremos acompanhando esse trabalho, não só da medição que é feita no Porto de Manaus, mas principalmente as tomadas de decisões que serão feitas a partir de agora. O que muda, o que vai ser feito pelas autoridades? A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência no dia 28 de setembro, interditou a Praia da Ponta Negra no dia 2 de outubro, a praia foi interditada para banhistas e temos agora aqui esse cenário. Pedro Bala, seu Francisco, o senhor me acompanha? Vamos voltar aqui para a margem do Negro, aqui no Porto de Manaus, caminhando por onde antes tinha água e agora a gente tem terra e lixo. E é realmente assim uma imagem muito impactante. Se a gente imaginar que a água alcança pelo menos 15 metros de altura, e aí a gente se vê num cenário como esse, seu Francisco, realmente é algo muito impactante mesmo para o senhor que está aqui todo dia. Só vendo para acreditar, né? Porque a altura daqui, isso aí chega a ficar no fundo, é incrível a natureza, né? É muito impactante mesmo. Seu Francisco, eu queria, em nome da TV A Crítica, lhe agradecer pelo senhor permitir que a gente acompanhasse o seu trabalho, agradecer também toda a equipe do Porto de Manaus e também lhe dizer da importância do seu trabalho. Talvez o senhor nem imagine, mas é muito importante a gente ter essa cota, ter essa informação. O senhor que sempre muito cedo chega aqui antes do sol nascer para fazer o seu trabalho com muito empenho, a gente lhe acompanha nesses últimos dias. E saiba do reconhecimento também da nossa equipe de jornalismo em relação ao seu trabalho que o senhor faz aqui diariamente. Ok, eu agradeço, né? E estou aqui à disposição de vocês cedo. E quando vocês precisarem, eu estou à disposição. O senhor acredita que esse trabalho vai continuar agora diariamente? Inclusive aos fins de semana, é possível que agora o senhor e sua equipe continuem fazendo essa medição mesmo, incluindo o fim de semana ou feriado, se for necessário? Eu acredito que sim, né? Vai da direção, não depende de mim, né? Se eles pedirem, eu estou aqui para fazer. Não importa o sábado, o domingo, o que importa é eu fazer o serviço, esse trabalho que é importante para todos, né? Muito obrigada mais uma vez, seu Francisco. Adriane, 13 metros, 59 centímetros. Estamos aqui agora no Porto de Manaus. Olha só, vamos mostrar mais uma vez aqui a régua de medição, uma das réguas de medição do Porto da capital amazonense. Essa régua é a mais utilizada, ela está completamente em terra. A medição agora é feita na última régua que ainda está submersa, pelo menos parte dela. Nós mostramos no início desta participação, logo no início do Manhã no Ar, mostramos ao vivo a régua onde foi feita a medição oficial que confirmou a marca histórica. Em 16 de outubro de 2023, é muito grande a quantidade de lixo. Pedro Bala, vamos caminhar para cá mais um pouquinho? É muito grande a quantidade de lixo aqui, viu, Adriane? Chama muito a atenção isso.
pedras também aqui. Eu não sei se o Pedro Bala vai conseguir mostrar, mas a gente tem ali a rampa de acesso ao porto privatizado de Manaus. É por onde descem as mercadorias que vão abastecer esses barcos que vão para o Baixo Amazonas. Daqui também saem barcos para a região dos Solimões. Pedro Bala, você consegue mostrar ali na parede ali do porto? Ali a gente tem também, essa parede ela tem as marcas das cheias históricas. Fica bem realmente bem ao lado ali da rampa de acesso ao porto de Manaus. E aí você imagina, você que assiste agora ao vivo de todo o Brasil, acompanhando a programação da TV A Crítica, a água atinge aquela altura. E hoje o cenário é esse. Rio muito seco, vidas impactadas, realmente uma mudança muito extrema na rotina da vida ribeirinha. Se a gente imaginar que Manaus é sim uma cidade ribeirinha, somos uma capital que foi erguida no Rio Negro e temos muitas vidas que dependem dos rios. Os nossos rios são as nossas estradas. São por eles que a população se desloca, estuda, trabalha. E aqui mesmo, na capital amazonense, de onde saem insumos, alimentos, pessoas saem daqui para os diversos municípios do interior do Amazonas. Temos 62 cidades no Amazonas e todas elas, de alguma forma, são impactadas por essas mudanças extremas. Adriane Diniz, com essa imagem, eu devolvo para você, mais uma vez. Obrigada, Roberta. Realmente é uma imagem impactante. Para você que está chegando agora à nossa programação, você acompanha com exclusividade a cobertura do dia em que Manaus atingiu a cota recorde. Só a TV A Crítica estava acompanhando no momento em que o seu Francisco fez essa medição. O seu Francisco acompanhou, a gente tem acompanhado isso bem de perto. É uma cobertura que você só acompanha aqui porque você sabe, né? É da nossa terra, está na nossa tela. Uma notícia que nós não gostaríamos de dar, porque os impactos são grandes e ainda devem ser maiores, como há a previsão. Mas se é verdade, se é um fato, a gente vai estar por perto, vai estar acompanhando. Eu saí do estúdio do Manhã no Ar, estou hoje aqui no centro da cidade, no Porto. A Roberta está lá do outro lado, onde nesse momento foi feita a medição e também acompanhando a outra régua. E a gente vai reforçar esses números para você. Nós temos comparativos. A maior vazante, da história tinha sido registrada em 2010. E agora em 2023, a gente tem esse número sendo ultrapassado dias antes, 12 dias antes do que tinha sido, já com 4 centímetros. Esse aqui que você está vendo agora na tela é o comparativo entre uma data e outra. Entre 2010, 13 anos depois, a gente vive a mesma cena, só com uma cena com ainda maior intensidade. Além desses números, a gente tem outros dados para você que são da cota do Rio. Nós temos as 10 maiores vazantes do Rio Negro aqui na capital. E se você observar bem esses números que aparecem na tela para você, você vai ver que cada vez esse intervalo ele acaba ficando mais estreito, mais pequeno. E pode ser que em breve a gente tenha novas vazantes extremas, secas extremas como essa que a gente está vivendo, né? A gente não registrava desde 2010, mas antes disso, a terceira maior, tinha sido registrada em 1963. Olha só o intervalo. 1963 e só foi ultrapassada em 2010. E agora, 13 anos depois, a gente já ocupa esse lugar. Um lugar que nós não gostaríamos de estar. Os intervalos anteriores são maiores ainda. A quarta maior vazante foi registrada em 1906. 1906. E isso atingiu ainda 14 e 20. Olha a diferença também. 14 e 20 em 1906 e agora a gente tem 13 e 59 em 2023. No top 5 foi em 97, né? 97 a gente teve uma vazante severa, mas o intervalo tem sido cada vez mais próximo e isso deixa a situação ainda mais preocupante. A gente já ouviu uma especialista em recursos hídricos, já acompanhou também a análise do seu Francisco, que acompanha essa medição
diariamente, então ver o comportamento do Rio Negro todos os dias. E, infelizmente, essa vazante aqui, ela está mais severa, mais forte. No fim da vazante, em 2010, o Rio Negro descia em torno de 2, 3 centímetros, quando já estava perto da estabilização. Nós ainda estamos com uma vazante bastante acelerada, de 12, 13 centímetros. No fim de semana choveu e talvez isso tenha tido uma diferença na régua, descendo 9, hoje 10 centímetros. Mas ainda não está perto do fim, ainda teremos mais alguns dias. Então os impactos vão ser ainda maiores. E esse comportamento do Rio Negro e dos demais rios afeta a vida dos ribeirinhos. Ribeirinhos, inclusive, que hoje, diferente de 1906, ou até mesmo de 2010, dependendo da comunidade, reportam tudo que vem, usam o celular, gravam imagens, publicam nas redes sociais. Inclusive, nós recebemos um vídeo que vem do interior do Amazonas, né? É um vídeo que foi feito pela Amanda Paula. Amanda é uma menina de apenas 11 anos de idade da comunidade São Francisco do Curazinho, lá no Careiro da Várzea. Ela mandou um vídeo pra gente e você acompanha agora. Tá muito seco aqui. Muito difícil para quem tem que arrastar canoa ainda. Meu nome é Amanda Paula Ferreira de Souza, tenho 11 anos de idade. Moro na comunidade São Francisco Curarezinho, município do Careiro da Várzea. Aqui as águas sempre descem, mas esse ano foi a maior seca que já vi. Da varanda da minha casa, vejo a dificuldade dos moradores. As pessoas que passam por aqui vão para o trabalho e escola. A vida não é fácil e não pode parar. Aqui tudo isso era um rio, só que secou e agora só tem terra. Na minha escola, as crianças vão estudar até dezembro. Para eles chegarem na aula, é preciso andar quilômetros de distância. Sim, é um desafio, uma dificuldade, né? Apesar de ser enfrentada todos os anos, mas esse ano a gente vê que está bem severo, o verão também está bem forte, começou por um longo período, né? Bem antes do que esperado e provavelmente continuar por mais alguns meses. Essa é a realidade de várias comunidades. É isso que a população ribeirinha vive em maior ou menor intensidade. Nós moramos numa ilha, ou seja, aqui na capital, toda a cidade é cercada por água. Uma água que está cada vez mais longe da gente, cada vez mais distante, infelizmente. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.